Olá, muito boa noite. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Ontem, sábado, oficialmente aqui no Brasil, a partir das 18 horas e 44 minutos, começou o inverno. O inverno é a estação climática do ano mais fria. Biblicamente, de Gênesis 8:22, quando Deus prometeu a Noé que não tornaria a ferir todo ser vivente, até 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, quando Paulo diz, procura vir antes do inverno, passando inclusive pela advertência de Jesus aos judeus, lá em Jerusalém, Mateus capítulo 24, verso 20, repetido em Marcos 3:18, sobre uma profecia da invasão e consequente destruição de Jerusalém, nós temos pelo menos 16 vezes em que a palavra do Senhor usa o vocábulo inverno. Bom, para a nossa exposição de hoje, nós vamos trabalhar com a última dessas referências, que é exatamente 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 21, quando o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, procura vir antes do inverno. E aí a pergunta que a gente pode fazer mais óbvia é, por que Paulo tem essa preocupação que Timóteo, que está em Éfeso e ele, Paulo, em Roma. Então, por que a preocupação de Paulo que Timóteo venha de Éfeso para visitá-lo em Roma antes do inverno? Pelo menos 3 razões. Primeiro, de acordo com o comentário bíblico de F.B. Meyer, publicado pela editora Betânia, por questões contextuais, Paulo estava preso na prisão romana de Mamertina. Essa prisão foi construída entre os anos 640 e 616 a.C., pelo imperador romano Anco Márcio, ou rei. Né? Ficava no Coliseu, perto do Coliseu, no centro de Roma, e essa prisão era considerada a mais terrível de todas elas da sua época, porque ela era sem luz externa, sem ventilação de ar, ela era úmida e as suas paredes filtravam lá no inverno. Essa prisão se situava numa antiga cisterna chamada Cloaca Máxima, que era um dos antigos sistemas de esgoto do mundo construído na cidade de Roma, que drenava os pântanos locais e removia os dejetos da cidade, que era uma das mais populosas do mundo da sua época, e despejava esses dejetos no rio Tibre. Essa era a primeira razão. Paulo estava com frio numa prisão assim, pediu para Timóteo trazer-lhe a sua capa. Segunda razão, também usando um comentarista, o Kelly, de acordo com o seu comentário publicado pela editora Mundo Cristão, ainda por questões contextuais, de ordem natural, durante os meses do inverno, o mar Adriático podia ser virtualmente fechado para navegação. E aí a viagem de Timóteo de Éfeso até Roma podia ser atrasada indefinidamente se ele não viesse antes. E a terceira razão, por questões ainda mais naturais no inverno, associado ao ciclo biológico, alguns animais, eles entram em hibernação. E eles se recolhem durante o período intenso de frio. E aí uma outra razão dirigida por processos naturais é que no inverno os dias são mais curtos ou com menos incidência de raios solares e por isso escurece mais cedo. Então percebemos a preocupação do apóstolo Paulo com a saúde e a segurança do seu filho de ministério, o pastor Timóteo. Bem, talvez você esteja se perguntando algo mais ou menos parecido com o seguinte. O que eu tenho a ver com tudo isso que está sendo dito até agora? Bem, algumas coisas. Nós podemos tirar algumas lições dessas 3 situações que nós apresentamos até aqui. A primeira lição no inverno é que nós podemos destacar é a seguinte. No inverno, nós podemos nos prender mais, nos sentir mais isolados, mais distantes das pessoas. E aí, 2 fatos podem ser pensados sobre isso. O primeiro, assim como Paulo, preso, talvez por ordem do imperador romano Nero, naquela prisão lá em Roma, sem luz, sem ar, úmida, e ele sentia falta de sua capa, se você abrir 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de 11, você perceberá que só Lucas estava com ele. Os demais companheiros ministeriais de Paulo ou tinham morrido, ou tinham abandonado o evangelho,
ou estavam em localidades geográficas diferentes. O versículo 10 confirma isso. Ou seja, nesse momento de sua vida, Paulo estava sozinho, isolado, trancado. É verdade que o isolamento de Paulo, a prisão de Paulo, não, lhe foi imposta, e não um ato voluntário. Mas essa é uma razão. A segunda, assim como associado ao ciclo biológico, alguns animais entram em hibernação e se recolhem durante o período de frio intenso do inverno, os dias são mais curtos e, consequentemente, escurece mais cedo, o inverno parece ser um tempo sem vida. Até as árvores, elas se protegem porque elas também hibernam, né? O inverno é o período de recolhimento da natureza e, consequentemente, do acúmulo de energias. E acreditemos, toda a beleza exuberante da natureza na primavera, ela está no recolhimento dessa mesma natureza durante o inverno. Sociabilizando a ideia da hibernação de animais da natureza, como árvores e plantas, existem pessoas que se introspectam durante o inverno. Elas se reclusam, elas se afastam voluntariamente do convívio com outras pessoas. Pessoas que se tornam no inverno mais introvertidas, mais silenciosas, mais fechadas, que andam tanto quanto cabisbaixas, carrancudas, meio que mal-humoradas, até parecem mal amadas, mal resolvidas, e muitas vezes são isso mesmo. Mas no inverno isso se acentua. Parece que as pessoas se trancam para os outros. Quanta gente vai para a cama mais cedo e com isso se cala e não quer conversa, não quer diálogo, não quer troca de ideias e não quer nem o convívio com ninguém. Quantas pessoas, durante o inverno, se fecham, se trancam para o convívio com outras pessoas, inclusive para pessoas mais próximas, mais chegadas ao seu convívio mais íntimo. Elas se isolam o máximo que elas podem do contato com as outras pessoas. E elas se fecham nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios mundos, nas suas ideias, nas suas fantasias, e não compartilham nada com os outros. A primeira lição que nós podemos destacar no inverno é essa. No inverno nós podemos nos prender mais, nos sentirmos mais isolados, mais distantes das pessoas. A segunda lição que nós podemos destacar no inverno é a seguinte: no inverno pode-se ter mais dificuldade para se locomover, menos mobilidade. Assim como durante o inverno o mar Adriático podia ser virtualmente fechado para navegação e as viagens podiam ser atrasadas indefinidamente até passar, pensemos o seguinte: quantas pessoas durante o inverno rendem menos em todas as suas atividades? Gente menos disposta, mais lenta nos seus movimentos, nas suas ideias, nos seus raciocínios. Parece que tudo trava, parece que tudo pesa, tudo é mais difícil no inverno. Tem gente que no inverno se sente menos ativa, menos ágil, menos pronta para tudo, menos afim de um monte de coisas. Gente que fica desinteressada em coisas do seu próprio cotidiano. Gente que sente uma tristeza do nada, sem uma causa aparente. Gente que se sente enfraquecida, sem forças, sem vontade de fazer, realizar, ir e vir. Essa é a segunda lição que a gente pode destacar. No inverno, pode-se ter mais dificuldade para se locomover e menos mobilidade. Bem, esses comportamentos sobre os quais nós falamos até aqui, que, diga-se de passagem, a bem da verdade, são relativamente naturais em algumas pessoas, a psicologia chama de depressão sazonal. Isso mexe, mas mexe muito com o humor, com o ânimo, com a disposição das pessoas. De acordo com um artigo do Hospital Santa Mônica, de Itapecerica da Serra, São Paulo, que desenvolve um programa todo especial no tratamento da depressão sazonal, a ocorrência de dias mais curtos e, consequentemente, da falta de luminosidade, em especial da luz solar, são alguns dos principais motivos que influenciam a alteração do humor e o surgimento dessa depressão sazonal, principalmente no inverno. É um problema que atinge mais as mulheres e aparece a partir dos 25 anos. Ainda, segundo esse mesmo artigo, nosso humor é diretamente influenciado por hormônios como a melatonina e a serotonina. Esses elementos também são relacionados aos níveis de depressão. Como a liberação cerebral dessas substâncias está condicionada à existência e à incidência de luz solar, no inverno ela sofre alteração, raciocínio lógico. Quanto menos luz solar, menos a incidência dos raios solares sobre os hormônios melatonina e serotonina, e aí menos e pior humor, menos e pior motivação, menos e pior ânimo. Bem,
como não só de conceitos e princípios de psicologia, de que trata as nossas emoções, vive a humanidade, e do ponto de vista espiritual, espiritualizando a ideia, nós podemos pensar sobre os seguintes. Como no inverno sabe-se que escurece mais cedo, nós podemos admitir que longe de Deus, da casa de Deus, do convívio com os irmãos na fé, tudo parece mais escuro, tudo parece mais sombrio, mais sem iluminação. Como no inverno sabe-se que os dias são mais curtos, quanto à incidência de raios solares, nós podemos pensar que a alegria, o entusiasmo, a felicidade, o bem-estar, o equilíbrio emocionais podem igualmente serem passageiros, de pouca ou curta duração. Como no inverno sabe-se que os dias são mais curtos e a reclusão de alguns animais, árvores, plantas, nós podemos pensar que isso se relaciona com tempos de espera e crescimento interno associados ao desacelerar, o que não é de todo ruim, porque é quando nós crescemos para dentro, interiormente, quando as nossas raízes devem ser fortalecidas. Sabiamente nós devemos aproveitar o inverno para buscar estratégias de plantio para a estação seguinte. Muita gente, muita coisa parece morta no inverno, mas na verdade não está. Antes são coisas que estão apenas adormecidas, inertes, se reabastecendo de energia. E aí, como no inverno sabe-se que alguns animais, árvores e plantas hibernam, outras espécies de seres vivos mantêm-se em atividade interna e externa. Há também frutos no inverno, como por exemplo maçã, a uva, o caqui. E aí, isso mostra que no inverno é possível que nós mantenhamos atividades. E o que isso tem a ver conosco? O inverno é uma estação climática onde nós podemos e devemos nos relacionar socialmente, culturalmente, economicamente e espiritualmente. Veja, por exemplo, o que diz Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na colheita e nada colherá. Vejam, ainda que reconheçamos que no inverno, para algumas pessoas, existe uma diminuição do ritmo, da volúpia de fazer as coisas, nós devemos fazer as coisas. O inverno não é uma estação de coisas mortas, é uma estação como as outras de coisas vivas. Pode ter uma certa lentificação das ações, mas nós estamos aqui para trabalhar, para viver, para prosseguir, para progredir, para prosperar. E eu espero que a bênção de Deus sobre nós esteja a cada dia. Sobre isso. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.